Queridos, graças e paz, eu me chamo Marcos Lopes, sou teólogo, cuido da escola bíblica dominical na primeira igreja batista em Augusto Vasconcelos. Igreja essa presidida pelo pastor Paulo Célio. Estamos com uma nova dinâmica na nossa escola bíblica dominical e fico feliz por poder ter a oportunidade de compartilhar com você e de ter um pouco do seu tempo para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Querendo começar a orar com você? Vamos orar? Incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te exaltamos, Deus, pela tua infinita misericórdia. Te exaltamos, ó Pai, porque a tua presença já é sensível aqui nesse lugar, meu Deus. Deus, eu te peço que em cada lar agora, Pai, que acessa e vê esse vídeo, meu Deus, seja ricamente abençoado pela sua presença. Que o teu Santo Espírito, Deus, encontre a cada um dos quais estão nesse momento assistindo essa aula, Deus. Te peço, Deus, tome essa aula nas tuas mãos. Tome a escola bíblica dominical da primeira igreja batista Augusto Vasconcelos nas tuas mãos. Tome o nosso pastor Paulo Célio, a sua família, Deus. Tome a liderança da nossa casa nas tuas mãos. Tome os diáconos, os obreiros, meu Deus, os meus irmãos. Nos abençoe, Deus, de uma forma especial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos à aula? O texto bíblico vai dizer assim: procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, há um só Espírito e um só Espírito. Éfeso capítulo 4, versos 3 e 4. A introdução. Um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão entre os seus membros. Mais que oferecer parte ou todo dos bens que possuíam, os cristãos mantinham-se unidos por um vínculo comum. Eles pertenciam ao corpo místico de Cristo, a Igreja de Cristo. A comunhão faz da igreja um organismo espiritual, perfeito, de homens e mulheres que, apesar de suas procedências étnicas e diversidades culturais, sentem-se e agem como irmãos. Somente seremos reconhecidos como filhos de Deus se cuidarmos uns dos outros e mutuamente nos socorrermos. Queridos, já na introdução podemos perceber a importância e a relevância da unidade. O que de fato é então unidade? O que de fato é comunhão? O que se espera então de tudo isso? Ora, a comunhão é estarmos juntos, estarmos unidos, é nos preocuparmos uns com os outros, é estarmos preparados para socorrer uns aos outros. A palavra do Senhor vai dizer que é suportando uns aos outros em amor. Como é que é essa comunhão? Essa comunhão é através do amor. E que amor é esse? É o amor de Cristo, que nos une, o amor de Cristo, que nos separa, o amor de Cristo, que nos prepara. Estamos unidos e separados por Ele para essa união. Pode avançar, por favor, Yasmin. É verdade. Temos a minha primeira secretária aqui nos apoiando uma vez mais. Já falou que não vai aparecer no vídeo, mas vai me apoiar aqui. Pode avançar, Yasmin? Por gentileza. Bom, a temática da nossa aula de hoje é o poder da comunhão. E eu já quero destacar aqui a comunhão dos santos. E o que vem a ser isso, meu querido? Um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era então a comunhão entre os membros. A comunhão observada na igreja de Cristo não é um mero fenômeno social, é o resultado da ação direta da pessoa do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Éfeso 2,19. É uma comunhão, aliás, que ultrapassa ao ajuntamento da igreja dos filhos de Israel, que nos momentos de crise reúnem-se como se fossem um só homem. Perceba então que a união, ou a comunhão, ou a koinonia,
vai muito mais do que um mero ajuntamento ou uma aglomeração. Não é o fato de estar perto. Não, isso não é comunhão. Comunhão é estar junto, lado a lado, se preocupando com o outro. Por isso a importância e a relevância da comunhão dos santos nos dias de hoje. O que é comunhão, queridos? Comunhão é essa unidade, essa preocupação que temos uns para com os outros. A comunhão, ela é um vínculo fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. A palavra grega que eu comentei, koinonia, traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. A comunhão da igreja primitiva era completa. Atos 2:42 fala sobre isso. Reuniam-se em oração e súplica, mas também reuniam-se para socorrer os mais necessitados. O que é comunhão, queridos? Comunhão é esse se preocupar com os irmãos. É você ter a consciência de que o seu próximo pode estar precisando, de fato, de alguma coisa. E como na igreja primitiva, que estavam juntas e unidas no partir do pão, ou seja, todos estavam sentados a uma mesa, de fato é esse tipo de comunhão que eu preciso ter hoje em dia. É uma comunhão onde eu, de fato, me preocupo com aquele que está do meu lado. Eu me preocupo com meu irmão. De fato, comunhão é eu estar preparado para socorrer aquele que precisa de mim. Queridos, comunhão é se preocupar e estar disponível para cuidar do meu próximo. Esteja em comunhão, queridos. Segundo tópico vai dizer a unidade do corpo de Cristo. Esse é um dos mais preciosos capítulos da doutrina da igreja, sua unidade. O apóstolo Paulo tinha uma perfeita compreensão desse mistério. Éfeso 4, de 1 a 7. Somente pelo Espírito Santo podemos compreender a unidade de judeus, árabes, gregos e bárbaros, que apesar de suas diferenças culturais e étnicas, não apenas sentem-se e agem como irmãos, mas acham-se espiritualmente vinculados num só corpo pela ação direta e distintiva do Espírito Santo. Cada membro neste corpo tem uma função específica, mas todos trabalham pelo bem comum, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os corpos sendo muitos, todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Quando um de seus membros sofre, todos sofrem com ele, porque preocupamo-nos uns com os outros e mutuamente nos socorremos. Importante, queridos, entendermos muito bem essa temática de estar preocupado com irmãos. E de fato é espiritual. E essa unidade só é possível através da pessoa do Espírito Santo de Deus. É importante e relevante, então, meus irmãos, que a gente esteja atento e apercebido a tudo isso. Eu preciso estar disponível. Eu preciso, de fato, entender o que é a unidade do corpo de Cristo e fazendo parte desse corpo místico de Cristo, entendendo que, de forma bem ajustada, bem unida, bem próxima, eu faço parte dessa unidade do corpo. Então é importante, meus irmãos, que de fato estejamos firmes nessa unidade. E aí vem talvez uma pergunta que tem de fato nos trazido a uma reflexão, que é: você tem preservado a unidade do corpo de Cristo? Ou será que você tem promovido divisões e dissensões entre os santos? Que tipo de personagem tenho sido eu na igreja, de fato? E é importante que a gente esteja atento a isso para que a gente entenda qual que é o nosso papel no reino. O meu papel no reino tem que ser agregar, o meu papel no reino tem que ser trazer para perto, tem que ser unidade. Eu preciso ser unido
ao meu irmão. E por isso que essa lição se torna muito importante hoje. E é por isso que nós trazemos isso neste dia, para que venhamos a compreender que a comunhão dos santos é de fato extremamente relevante. Terceiro tópico, queridos, a comunhão da igreja agrada a Deus, é evidente, né? Quando há uma comunhão de fato na igreja e há uma unidade dentro do corpo de Cristo, é claro que o nosso Senhor vai se agradar. E é por isso que é tão relevante estarmos unidos. Deus quer e exige que o seu povo permaneça unido. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus roga ao Pai pela unidade de seus discípulos. Portanto, se mantém o vínculo da comunhão. Agradamos a Deus. Sim, esse é o vínculo da perfeição, que tem como base o amor, conforme ensina o apóstolo Paulo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu gosto muito desse texto que está lá em Éfesos capítulo 4, verso número 2, que explica muito bem isso, né? Que não é de qualquer maneira que eu vou suportar o meu irmão. Não é de qualquer maneira que eu devo levar a minha vida com o meu irmão. Não. Eu preciso suportar, mas é em amor. E que amor é esse? É o amor fraternal. É aquele amor que se preocupa com o meu próximo. Até porque o próprio Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou. Amarás a teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se manter unidos, na verdade, é tratar o próximo, é tratar o seu irmão da forma como você gostaria de ser tratado. Então fica muito simples compreender isso, porque se eu não gosto de ser tratado mal, eu não posso tratar mal meu irmão. Se eu não gosto de ouvir uma palavra talvez muito pesada, então não vou fazer isso com o meu próximo. É importante que eu me coloque no lugar do meu próximo, que aí de fato eu vou estar nessa comunhão da igreja e agradando a Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele diz que devemos suportar uns aos outros em amor. Quem ama perdoa, queridos. E a gente percebe dentro da igreja a falta do perdão. É tempo de se perdoar. Certa vez os discípulos perguntaram ao mestre: quantas vezes então devemos perdoar? 7 vezes? E aí Jesus, de uma forma metafórica, disse: não, até 70 vezes 7. 490? Não. Ele quis dizer que nós sempre devemos perdoar. Nosso coração precisa ser um coração aberto e ágil, hábil a perdoar. Porque quem está em união perdoa. Quem está em comunhão perdoa. Quem está em koinonia perdoa de fato. Queridos, a comunhão da igreja não é um mero ajuntamento de pessoas, uma aglomeração. É o relacionamento espiritual e pessoal dos santos. Isso tudo sob a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Pedir minha secretária, por favor, que avance, para que a gente entre então no segundo tópico, que vai falar: a comunhão cristã caracteriza-se pela unidade. Queridos, a comunhão cristã constitui-se num grande mistério. É algo que a própria sociologia não pode explicar. Nem o próprio Israel de Deus no Antigo Testamento logrou alcançar tamanha perfeição e excelência. Aliás, as diferenças entre as 12 tribos tornou-lhes impossível a unidade. Vejamos, pois, em que consistia a comunhão da igreja primitiva. Que este seja o nosso modelo ou nosso método, né? Até que o Cristo de Deus venha buscar-nos. E a gente vai entrar no primeiro tópico, ou melhor, no primeiro subtópico desse segundo tópico, que é a unidade doutrinária. Não pode haver perfeição
ou melhor, não pode haver perfeita união sem unidade doutrinária. Informa-nos então o Dr. Lucas que os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Não era uma doutrina qualquer, tratava-se do ensinamento emanado do colégio apostólico constituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao discorrer sobre o mistério do corpo de Cristo, fala de uma só fé, em Éfeso 4,5, que deve ser preservada zelosamente pelos santos. Então perceba que se a gente mantém a doutrina dos apóstolos, claramente vamos entender que tipo de unidade é essa doutrinária. É estarmos debaixo de uma orientação que vai nos direcionar para o caminho correto. É simples. Quer seguir a unidade doutrinária? Obedeça o seu pastor. Quer seguir a unidade doutrinária? Siga as orientações do seu líder. Unidade doutrinária é estar debaixo de uma orientação espiritual definida por Deus para as nossas vidas. Siga as orientações do seu líder e de fato você vai ser bem sucedido em tudo quanto colocares a palma das suas mãos. Queridos, na autêntica comunhão cristã, por conseguinte, não há lugar para heresias nem apostasias. Estejamos, pois, sempre alertas. Nestes últimos dias, muitos aparecerão em nossos meios, dissimulando suas inverdades doutrinárias como o único intuito de destruir a comunhão dos santos. Então é importante e relevante que eu esteja atento àquilo que estão me falando, me contando. Use a palavra para refutar a própria palavra. Queridos, eu preciso ter conhecimento para que de fato eu não caia em qualquer vento de heresia. Lá no livro de Oséias, vai dizer que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Por isso que é importante e relevante que eu tenha uma vida de leitura, uma prática diária de leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, no momento de busca, para que de fato eu não seja enganado. Para que você não seja enganado, queridos, leia a Bíblia. Essa é a maior verdade que há nas nossas mãos. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia aberta, queridos, é o próprio Deus falando contigo. Por isso que é importante que eu mantenha a unidade doutrinária, seguindo as orientações das minhas lideranças, e que eu não ouça qualquer coisa que estão dizendo por aí. Que de fato eu esteja muito ligado e apercebido com aquilo que eu estou ouvindo, estou sendo ensinado. Preste atenção e siga as orientações da sua liderança. Segundo subtópico, queridos, unidade na própria comunhão. A unidade doutrinária conduz uma comunhão perfeita. Isto significa que não pode haver genuína comunhão cristã com 2 ou 3 pensamentos teológicos díspares e em contrastes. As seitas aparecem quando um indivíduo ou grupo apresenta uma doutrina contrária aos profetas e apóstolos do nosso Senhor. Lembra-se da doutrina de Balaão? E os ensinos de Jezabel? Você lembra? Muitos são os que mergulham nas profundezas de Satanás e apresentam-se como especialistas no conhecimento de Deus. É simples, querido. Está na Bíblia, serve para mim. Não está na Bíblia, não vai servir. Então é por isso que eu preciso conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E como é que eu vou prosseguir e conhecer a Deus? Ora, através das suas escrituras, através da palavra de Deus, através das mensagens em que os seus santos trazem, de que os seus profetas, pregadores, pastores, líderes vão trazer. É por isso que eu preciso estar muito bem apercebido com aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo.
E é importante que eu tenha uma prática de leitura diária da palavra de Deus. Se quisermos, portanto, uma comunhão perfeita, lutemos por manter a sã doutrina, a verdadeira doutrina. Esquece esse negócio aí de que vai ter o evento aí da caneta azul e agora Deus vai escrever o seu nome no livro da vida com a caneta azul. Esquece esse negócio. Esquece a teologia do coach. Esquece esse negócio que te agrada, que alimenta a sua carne. Procure na palavra. São tantos pregadores que têm surgido aí, têm pregado cada abobrinha, queridos. É cada historinha. É cada teologia maquiavélica que tenta te fazer se afastar da sã doutrina, da doutrina verdadeira. Por isso que nós precisamos refutar a palavra através da própria palavra. A recomendação de Paulo não deve ser esquecida. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, devemos evitá-los. Não ouça, não dê ouvidos. Não tem jeito. Ensine a primeira, ensine a segunda. Na terceira, queridos, deixe o Senhor Jesus tratar. Terceiro subtópico, unidade no partir do pão. Os crentes primitivos mantinham uma comunhão tão intensa entre si, que se reuniam com alegria e singeleza de coração para celebrar a ceia do Senhor. Era o seu partir do pão, lá em Atos 2,42. Eles em Cristo Jesus, em cada um deles. Pode haver comunhão mais plena do que isso? Não era simplesmente uma cerimônia, era a festa na qual lembravam a morte e ressurreição de Jesus, a expressão mais sublime do amor divino. E é interessante a gente falar disso no dia de hoje, que a gente comemora a Páscoa. E a Páscoa o que é, queridos? É a ressurreição de Jesus. Você conhece a história? Passamos pela Sexta-feira Santa. Foi quando então nós comemoramos ou lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vi muitos vídeos nos grupos da igreja, vi muitos vídeos no Facebook, vi muitos vídeos no Instagram falando sobre isso, nos lembrando do sacrifício de Jesus. Eu sei que você já se lembrou disso, mas eu quero te lembrar que é o terceiro dia. O teu Cristo, o teu Deus, aquele que não está pregado no madeiro, ele ressuscitou e vivo está. Eu louvo a Deus porque o meu Jesus, ele não está morto. O meu Deus não está morto. Muito pelo contrário. O meu Deus vive. O meu Jesus vive. Está sentado então no alto e sublime trono. Por isso que a importância, querido, de mantermos a união no partir do pão. Fizemos aí algumas ceias remotas, se é que podemos dizer assim. Algumas ceias que fizemos online, onde o pastor fazia a consagração dos elementos e aí nós participamos nos nossos lares. Dado a esse momento que nós passamos, de pandemia, dessas questões todas que vem acontecendo com o Estado, com o país, com a nossa cidade, com o mundo, essa calamidade. E que vai passar. Vai passar. Eu louvo a Deus porque Deus tem nos guardado. Deus tem nos reservado. Eu louvo a Deus porque, mesmo em meio a tudo isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa terra, não tem parado. Muito pelo contrário, a gente tem avançado, a gente tem prosseguido, a gente tem seguido avançando. Não estamos parados, queridos. Talvez a estratégia do nosso inimigo era utilizar esse momento para nos parar, para calar a igreja de Jesus. E através da unidade, próximo, estando distante, porque o que nos mantém unidos é a pessoa do Espírito Santo, nós estamos avançando enquanto igreja. A palavra do Senhor tem sido ministrada, tem sido pregada. Quantos pastores aí então não viraram youtubers?
influenciadores digitais, e é isso mesmo. Você precisa influenciar através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Você precisa motivar através dos ensinamentos. Então, o meu comentário de forma alguma é ofensiva. Não, nada disso. Você precisa sim ter expressão nas redes sociais. Nunca tivemos tanta representatividade da igreja nas redes sociais como temos hoje. Isso tudo se dá por quê? Porque estamos unidos na doutrina. Estamos na unidade, na própria comunhão. Estamos na unidade do partir do pão. Quarto subtópico, estamos unidos nas orações. Coisa boa, né? Quantos áudios de orações temos ouvidos? Quantos momentos estamos reservando para orar? Quantos relógios de oração têm aparecido? E perceba, queridos, que isso é relevante, porque como foi na última aula e nós falamos da oração, a oração é uma comunicação entre duas pessoas que se amam. É quando você vai falar com teu Deus. E é por isso que precisamos orar. E estamos, graças a Deus, nos mantendo unidos na oração. Informa-nos então o Dr. Lucas também que a comunhão da igreja primitiva tinha como base a oração. O autor sagrado é enfático e nas orações. Atos 2,42. Isto significa que as reuniões de clamor e intercessão eram-lhes frequentes e poderosas. Haja vista que, certa ocasião, a força da oração daqueles santos chegou a abalar as estruturas do prédio em que estavam reunidos. Atos 4,31. Sem oração, a comunhão da igreja perde a sua força e influência. Será que a nossa igreja, a sua igreja, a minha igreja, é uma comunidade de clamor e intercessão? Será que as nossas orações ainda movem o coração de Deus? É hora de clamar, queridos. É momento de buscarmos a Deus. A Bíblia diz que nós buscaremos e o encontraremos quando buscarmos de todo o nosso coração. E aonde está o seu coração, querido? E é importante essa pergunta, porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Por isso que o nosso coração precisa estar nas coisas do alto. Não do alto da Boa Vista, nada disso. O nosso coração precisa estar nas coisas do reino. Salmos vai dizer: Salmos primeiro vai dizer, e me deu um branco. Salmos primeiro vai dizer, Salmos primeiro vai dizer, só vem, elevo meus olhos para o monte, onde vem meu socorro. Não é isso. E nem é Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Não é isso. Primeiro, eu devo buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso, queridos. Primeiro eu tenho que buscar as coisas que são do alto. Primeiro eu tenho que buscar as coisas que são de Deus. Para que, de fato, eu esteja unido nas orações. Por isso que é importante que a gente entenda que é um tempo da gente clamar e buscar. Perceba que não importa qual seja a tônica da aula, qual seja a tônica da mensagem, sempre vamos cair nas orações. Porque essa é a principal arma nossa enquanto cristãos. Quer movimentar os céus? Quer que Deus aja em seu favor? É simples. Ore. A oração, de fato, é de suma importância. A unidade doutrinária, a unidade entre os irmãos, a unidade no partir do pão, a unidade nas orações é o que caracteriza a comunhão da igreja cristã. Pedir a primeira secretária que ela avance, por favor. Terceiro tópico e último, já vamos encerrar. Os frutos da comunhão cristã. Primeiro, temor a Deus.
Bom, estes são os frutos gerados pela comunhão cristã, conforme facilmente depreendemos da leitura do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Temor ao Senhor, temor a Deus, a verdadeira comunhão frutifica na vida da igreja como um todo e na vida de cada crente em particular. Um santo temor a Deus. Lucas destaca: em cada alma havia temor. Atos 2:43. O temor a Deus, como todos sabemos, é o princípio do saber. Salomão vai dizer lá em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante, querido, nós temos temor a Deus, e parece que nesses dias a gente vem perdendo esse negócio. É importante que a gente tema, reconheça a soberania de Deus. Deus, ele é eterno, Deus não perdeu o seu senhorio, ele é o Senhor da igreja, ele tem senhorio sobre nós, ele é o Todo-Poderoso. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, por isso nós precisamos temer a Deus. Quando os crentes temem a Deus, a igreja mostra-se sábia, não apenas diante do Senhor, mas também do mundo. Ainda há temor a Deus em seu coração, querido? Será que você ainda reconhece quem é Deus na sua vida? Será que você teme o seu senhorio? Se não, queridos, é tempo de voltarmos às primeiras obras. É tempo de avaliarmos as nossas vidas para percebermos que se de fato tememos a Deus e reconhecemos o seu senhorio. Se não, é tempo de voltar. É tempo de retroceder. É tempo de buscar. Nunca foi tanto esse tempo. Nunca foi tão claro esse tempo. É momento de voltar atrás e reconhecer quem é Deus nas nossas vidas. Segundo subtópico, sinais e maravilhas. Deus opera por sinais e maravilhas entre o seu povo, mas para que isso ocorra é urgente que vivamos uma perfeita comunhão com o Pai e com cada um de seus filhos. Lucas realça que na igreja primitiva o sobrenatural era algo bastante natural entre os crentes, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:43. E qual que era o segredo, queridos? A comunhão. O segredo para se ver o sobrenatural de Deus é que está aí. É a comunhão. É importante que eu tenha uma vida de comunhão com Deus e com os meus irmãos. Que eu perceba então que eu preciso temer a Deus. E aí que eu tenha comunhão com os meus irmãos e com Deus. E aí eu vejo os sinais e maravilhas. Vivemos em um tempo, queridos, onde o aleijado ou o cadeirante entra nas nossas igrejas e ele sai da mesma forma. Onde o deficiente auditivo, visual, entra nas nossas igrejas e sai da mesma forma. Está faltando o poder de Deus nas nossas igrejas. Não quer dizer que Deus perdeu o poder, quer dizer que nós perdemos a comunhão com Ele. Nós perdemos o relacionamento com Ele. É importante que eu tema a Deus, que eu tenha comunhão, para que os sinais e as maravilhas sejam manifestos em nossos meios. Eu creio, queridos, e eu profetizo que no ano de 2020 haverá tantos sinais e maravilhas nas nossas igrejas que nós ficaremos abismados com a manifestação inefável do poder de Deus, com tamanha teofania nas nossas igrejas. E é importante que a gente tenha comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, que a gente tema a Deus para que de fato a gente alcance isso. Terceiro subtópico, assistência social. Uma igreja que cultiva a verdadeira comunhão cristã não permitirá que nenhum dos seus membros passe necessidade. Eis que o testemunho do autor sagrado, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Atos 2, 44 e 45. Não se tratava de um comunismo cristão, não é nada disso, mas da autêntica comunhão que o Espírito Santo nos esparga na alma. O comunismo só espalha o medo e miséria
a miséria e o ateísmo. A Igreja de Cristo não precisa dessa ideologia para socorrer os seus membros. Ela tem o amor de Deus. Queridos, o assistencialismo não é o que predomina na igreja, mas é importante que se tenha. Porque se há uma comunhão, há uma preocupação, eu presto assistência ao meu irmão. Eu socorro o meu irmão. Vivemos em um tempo que é muito fácil alguém nos trazer um problema e a gente dizer a seguinte frase: vamos fazer uma oração? É importante que você ore. Acabou a oração, eu vou usar um jargão político, quem tem fome tem pressa. Você vai e abasteça a casa do seu irmão. Você vai e acerte as contas. Seu irmão, uma luz, compre um gás. É importante que eu me preocupe com meu irmão. Perceba que todo o contexto que estamos tratando aqui fala da relevância de eu me preocupar com meu irmão. De uma forma muito clara, comunhão é isso. Unidade é isso. Koinonia é isso. É eu me preocupar e estar à disposição para apoiar o meu irmão. Queridos, quarto fruto da comunhão cristã: crescimento. Uma igreja que cultiva a comunhão e não se acha dividida, só tem a crescer. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47, parte B. A igreja, como agência por excelência do reino de Deus, não pode ficar estagnada. Haverá crescimento local e universalmente. O crescimento da igreja vai vir através da comunhão. Talvez você se pergunte: caramba, a minha igreja não cresce. Parece que só sai gente da minha igreja, ninguém vem. Parece que a minha igreja não toma forma, não toma corpo. É porque o crescimento só vai acontecer quando houver comunhão. Eu preciso viver em comunhão com os meus irmãos. Eu preciso viver em unidade com os meus irmãos. É necessário que a koinonia seja algo presente nas nossas vidas. E que eu entenda que o temor ao Senhor é o caminho para que essas coisas então venham a acontecer. Minha secretária, pode avançar, por favor? Conclusão. A oração, portanto, é a chave da vitória. E é importante que eu viva em comunhão com os meus irmãos. Agradeço a você pela sua atenção, agradeço a você por ter dedicado um tempo e um momento para ouvir a palavra de Deus. Esteja em oração, esteja em comunhão e certamente Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo. Quero orar contigo, Senhor Deus e Pai. Obrigado por esse momento que passamos aqui juntos, Deus. Separados, porém juntos, porque é um só Espírito. E esse Espírito é o Teu Santo Espírito, Deus. Te peço, Deus, abençoe os meus irmãos, que de fato aprendamos a viver em comunhão, em unidade, em koinonia, para que o Teu nome seja exaltado. Para que de fato venhamos a ver o crescimento no Teu corpo, no Teu reino, para que de fato venhamos ver, ó Deus, o assistencialismo acontecendo para quem precisa, Deus. Que de fato venhamos ver os sinais e prodígios, Senhor. E que venhamos a ter plena comunhão contigo. Meu Deus, nos abençoe, Deus, de uma forma especial. Fique conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré.